Eu estou num navio que participou de uma guerra, a Primeira Guerra Mundial. Pouca gente sabe, mas o Brasil foi o único país da América Latina a ter um papel no conflito. A Marinha Brasileira mandou embarcações para patrulhar parte da costa da África e a entrada do Mediterrâneo. A nossa esquadra naval era pequena, mas tinha cruzador contra torpedeiro e este rebocador, o Laurindo Pita. Atracado assim discreto a um cais da Praça 15, no Rio de Janeiro, ele é um pedaço ainda que singelo da história do século XX e daquela que seria a guerra para acabar com todas as guerras. Cem anos completados esta semana, desde o episódio que serviu de pretexto para a Primeira Guerra Mundial, não bastaram para apagar as lembranças e o impacto daquele conflito entre os europeus que o sofreram mais de perto. Espaços se abrem para homenagear a data, como o da Biblioteca Britânica em Londres, que reuniu cartas, poemas, panfletos e posters sobre o conflito que contribuiu para tornar o século XX um dos mais violentos da história. Também aqui no Museu Imperial de Guerra constroem-se galerias, ainda incompletas, que irão lembrar os momentos da guerra e o impacto do conflito neste país. O Reino Unido vivia, naquela época, o auge da sua hegemonia como potência mundial. We're looking here at these guns. They seem pretty modern, but in fact they were used in World War I. They were, absolutely. I mean, they really represent Britain's naval power at the turn of the 19th and 20th centuries. But here we are, 100 years later, and there's still an enormous impact of this war. How did the war change British society? What kind of an impact did it have? Well, I think that most British people think of the First World War as our national tragedy, whereas the Second World War is very much more our national triumph. And I think the key reason for that is the sheer number of casualties. Britain in the Second World War suffers, in the First World War suffers 750,000 dead. In the Second World War, it's 250,000. Now, in the First World War, 1 in every 6 British families suffers a direct bereavement. There are 300,000 children who are left without a father, 100,000 women left widows. So the impact is absolutely enormous. O gatilho para a Primeira Guerra Mundial foi o assassinato de um nobre pouco conhecido fora do Império Austro-Húngaro. O arquiduque Franz Ferdinand, herdeiro do trono em Viena, foi morto a tiros durante uma visita a Sarajevo, na Bósnia, região sob domínio de seu império. O governo em Viena decidiu reagir com indignação e bravata. Não aceitou desculpas nem concessões e declarou guerra à Sérvia. A Sérvia não tinha como resistir ao grande império austro-húngaro e pediu ajuda a seu aliado mais forte, a Rússia, que aceitou prestar socorro. A Áustria-Hungria, por sua vez, acionou sua aliança com a Alemanha, onde muitos líderes políticos e militares não escondiam a vontade de deslanchar um conflito. Os russos ativaram seu acordo de defesa com a França. Os franceses, por sua vez, como os belgas vizinhos, tinham aliança com os britânicos. E assim a guerra se espalhou. Entre um assassinato político em Sarajevo e a invasão alemã da Bélgica a caminho de um ataque à França, atraindo o envolvimento do Reino Unido, apenas 5 semanas se passaram. O conflito iria durar 4 anos, de 1914 a 18. Provocou a morte de 9 milhões de pessoas, ferimentos em 15 milhões, trauma psicológico em incontáveis vítimas e participação total de 65 milhões de pessoas na luta. Muitos governos que embarcaram no confronto em 1914 nem queriam a guerra. É o caso, por exemplo, dos britânicos e dos franceses. Mas ainda assim, resvalaram para o conflito armado. Por quê? Historiadores discutem até hoje. As explicações incluem desde as ambições imperiais e colonialistas de alguns países até a desastrosa obediência a alianças internacionais. Sem esquecer de fervoroso nacionalismo
suspeitas mútuas, corrida armamentista e até noções racistas de superioridade étnica, misturadas a conceitos distorcidos de honra nacional. The summer of 1914, as Russia is trying to decide whether or not to support Serbia against Austria-Hungary, the Russian government is saying, if we don't back Serbia this time, we won't ever be able to hold our heads up again. Our honor as a nation, our credibility as a great power, our prestige will all be lost. Faltou grandeza aos estadistas da ocasião. Sobrou imprudência e até burrice. All wars can be avoided, and I think this one, I think the key thing to say is that there are conscious decisions made by each side to go to war in this. This does not happen as some history teaches us. This was not a spark that lit some kind of fuse and everything just happened. It's not dominoes falling. Each side made a conscious decision either to protect their vital interests or indeed to extend them. Escaladas levam à perda de controle. Vai-se mais longe do que se pretendia no início. A guerra se estendeu além da Europa e mobilizou tropas de países tão distantes quanto Canadá e Estados Unidos de um lado, Austrália e Nova Zelândia de outro. Although most of the fighting and most of the casualties were in Europe, they were not just on the Western Front. There was a huge amount of fighting on the Eastern Front, a lot of fighting down in the Balkans, which we often tend to ignore in the West. There was also fighting in Africa, there was fighting in the Middle East, there was fighting in the Pacific, and there was fighting in Asia. And so it was a war that really affected the world on a global scale. O Brasil, num primeiro momento, optou pela neutralidade na Primeira Guerra Mundial para não perder mercado para o seu principal produto de exportação, o café. Era justamente carregado de café que estava um navio da nossa marinha mercante quando foi torpedeado a algumas milhas da França por um submarino alemão. 3 brasileiros morreram. Era abril de 1917. O governo de Venceslau Braz rompeu relações diplomáticas com o bloco germânico e, semanas depois, diante de mais um ataque a uma embarcação brasileira, acabou declarando guerra à Tríplice Aliança, da qual a Alemanha fazia parte, junto com o Império Austro-Húngaro. Em abril, Macau é afundado e o Brasil rompe relações com a Alemanha. Em junho, o Brasil declara que não tem mais neutralidade. Então, rompe a neutralidade e de alguma maneira, começa a ajudar, inclusive com o envio dos aviadores e dos médicos brasileiros para a França. E só em final de outubro é que o governo brasileiro declara estado de beligerância, que significa dar expressão prática à quebra de neutralidade e aí começar a organizar a divisão de operações de guerra, o que na prática significa, né, participar da guerra. Foi o único país da América do Sul a enviar soldados. Eu conversei com o historiador João Daniel no cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro. Ali estão enterrados aviadores brasileiros que participaram do conflito, atuando junto com a Força Aérea Britânica. Tem algumas invenções da Primeira Guerra Mundial que são fundamentais. Eu acho que a mais famosa é o avião, naturalmente, né? É simbólico que a gente esteja aqui, né, atrás, com esses aviões aqui, porque o avião ele é usado intensamente na Primeira Guerra Mundial. Mas a maior atuação brasileira foi com a Marinha. Ainda que nossos navios não tenham entrado em combate, eles tiveram alguma importância na estratégia aliada. Os britânicos nos deram um trecho do litoral da África para patrulharmos. De Dakar, ou seja, do Senegal, até o Estreito de Gibraltar. Tá? Era um trecho importante? Não era. Mas isso permitiu que eles tirassem os navios dele, que estavam preocupados, né, em patrulhar essa área, e colocassem em áreas mais perigosas e difíceis. O governo mandou uma divisão naval de operações de guerra, como é chamada DNOG, tá? Com 2 cruzadores, 4 contra-torpedeiros, um tender e um rebocador Laurindo Pita. O único sobrevivente dessa frota é o rebocador, de 104 anos. Hoje é atracado no Rio de Janeiro, depois de passar por uma reforma conduzida pelo almirante Bittencourt. A Chaminade está dizendo que ele tem mais de 100 anos em serviço. Ele faz passeios também, não faz? Faz passeios na Baía de Guanabara, faz 400 passeios por ano. Mantivemos as coisas antigas, feito o velho timão, mas de fato atualmente ele é manobrado por esses joysticks aqui.
Tá? Ele é todo moderno, você agora tem radar, você tem as coisas todas, o radar está aqui, tem as coisas todas. O telégrafo da máquina é a mesma coisa. Ele está aqui mantido porque ele era aqui, mas ele não tem mais atuação na máquina nenhuma. Dentro da embarcação funciona um pequeno museu que conta a participação do Brasil na Primeira Guerra. Era o comandante dessa força naval. Né? Curiosamente, entre os mais de 1.500 militares brasileiros que foram mandados para a Europa, o maior número de baixas não foi provocado pelos combates, mas sim por uma epidemia que só ajudou a tornar ainda mais avassaladora a dimensão do conflito. A Primeira Guerra Mundial, sem sombra de dúvida, ela é o que o Hobsbawm chama de o início do breve século XX, que para o capítulo inicial da Era dos Extremos, que é o livro mais famoso dele, seria o início da Era da Catástrofe. Sem sombra de dúvida, uma catástrofe sem precedentes. Né? Mais de 12 milhões de mortos, né? E a gripe espanhola, em 1919, mata mais de 20 milhões de pessoas. Então, somados a gripe espanhola com a Primeira Guerra Mundial e adjacências mataram mais de 30 milhões de pessoas. Isso não tinha precedente na história da humanidade. E a gripe espanhola possivelmente teve essa dimensão toda por causa da Primeira Guerra, né? Das péssimas condições de tudo, né? Por conta do conflito. Mesmo um país como o Brasil, né? que participou de maneira muito limitada da guerra, morrem mais de 600 mil pessoas, inclusive o presidente da República eleito, Rodrigues Alves. Rodrigues Alves é nome de avenida no Rio de Janeiro. Quando ele morreu, assumiu Delfim Moreira, o vice, outra placa que nos aproxima da história. Na ex-capital da República também trafegamos pela Epitácio Pessoa, nosso representante na Liga das Nações depois do armistício. Outros personagens ligados ao conflito são lembrados pela cidade. Nilo Peçanha, chanceler brasileiro quando o Brasil entrou na guerra, Venceslau Braz, presidente do país no mesmo momento, Lauro Miller, ministro das Relações Exteriores, defensor da neutralidade, e o ex-ministro Pandiá Calógeras. O Calógeras é, na República, o primeiro ministro civil do Exército. E isso criou uma série de problemas com o Exército e alguns historiadores, inclusive, dizem que o tenentismo e que os movimentos que vão levar à Revolução de 30 têm a ver com o fato de que o Exército não engoliu muito bem a figura de um civil como Calógeras. Além dos desdobramentos políticos e militares, a guerra teve efeitos na economia. Por causa da impossibilidade de exportar e de importar, a indústria nacional ganhou impulso. A industrialização incipiente, né, que se desenvolve e que não por acaso favorece um movimento grevista, né, estupendo e incrível que começa. Né? O governo Venceslau Braz é considerado o governo dos 3 Gs: a guerra, as greves e a gripe espanhola. Então, de fato, essa situação dramática que envolve, né, a crescente movimento grevista se dá porque essa industrialização ela não era uma industrialização planejada, uma industrialização pretendida, ela era uma industrialização meio que acidental, em parte usando capacidade ociosa da indústria brasileira, porque também você não tinha como importar maquinaria, mas usando também principalmente mão de obra intensa, principalmente explorando essa mão de obra. Então eu acho que as greves de 1917 são talvez o principal indício desse surto industrial. O Brasil também se inaugurava numa nova era industrial de alguma forma, como também o mundo inaugurava a era da catástrofe. Na Alemanha, um debate que arrebata corações e mentes desde o início do ano trouxe para o primeiro plano uma guerra que parecia enterrada pela memória coletiva. E foi aqui, no prédio imperial que abriga o Museu Histórico Nacional, que o governo fez uma espécie de arremate dessa discussão. Um singelo concerto para piano e uma pergunta para ser pensada pelos jovens nascidos em tempos de paz. 1914 e 2014. O que aprendemos com a Primeira Guerra Mundial? Assim, com sobriedade de descrição, a chanceler Angela Merkel inaugurou o evento oficial alemão mais importante para marcar o centenário de um conflito decisivo nos rumos da história de seu país. Uma exposição de porte que subjetivamente descreve o fim de um império, a bancarrota, com as pesadas dívidas de guerra impostas à nação derrotada, e a antessala do nazifascismo que levaria à Segunda Grande Guerra.
Se os estragos e consequências da Primeira Guerra Mundial são unanimemente reconhecidos em toda a Europa, o papel de seus protagonistas depende da interpretação que fazem da história. Até recentemente, a ferida alemã da Primeira Guerra havia sido reaberta ainda nos anos 1960 por Fritz Fischer, um dos mais prestigiados historiadores alemães, que defendia a tese de que a guerra foi consequência do militarismo e do nacionalismo do Segundo Reich e seu projeto expansionista no continente europeu. Fischer morreu em 1990. Com ele, a Primeira Guerra foi sepultada na Alemanha. Mas este ano, na leva das centenas de títulos publicados que inevitavelmente reabrem o debate, está um best-seller que vendeu mais de 200 mil exemplares, foi reeditado 12 vezes e pesa a favor da Alemanha. A tese central de Os Sonâmbulos, do historiador australiano Christopher Clark, consiste em dividir o fardo imperialista entre as demais potências. A crise que levou à guerra foi fruto de uma cultura política comum, igualmente multipolar e autenticamente interativa. Fomos buscar respostas com Gerhard Hirschfeld, professor de História Moderna e Contemporânea da Universidade de Stuttgart. Professor, the German state had adopted a very low-profile approach to the centenary of the First World War. Chancellor Merkel recently said that Germany did not have an official policy in history. What do you think of this approach? Well, the German policy tried to follow the usual procedure, and that means concentrating on other issues than the First World War, which was left to the victorious states like England, to France, and perhaps to Belgium. Now we are all surprised, including the historians, that the momentum of the centenary became such a big issue, and it seems that. Do you think that Germany is surprised with it? Yes, it was very much surprised, and if you would have asked me 10 years ago what would have happened when the 100 years came that the First World War started, I would have said, well, the usual thing would happen, that Germany would bypass this, and we would simply reiterate what other nations and the media in other nations would say, and our media would keep a low profile. Now, this has completely changed. It is important to stress that certain links were established in the First World War, like the barbarization, like the fight against populations, not just soldiers fighting a war, but also the populations get involved. There has been a debate very stimulated by the media of new revisionism that relieves the burden of Germany in its responsibilities in the conflict. What do you think about it? One could not expect that the war would break out in 1914. On the contrary, people went on holidays during the summer. It was a very relaxed summer. So the crisis following the assassination of the Archduke, of the Austrian Archduke in Bosnia, was one of the many events that were happening on the Balkans, that it became such a big issue because none of the statesmen wanted to go to war about this assassination. Then came the German into it, because the Germans went along with the Austrians. They gave them what one calls, or what the historians call, a blanco check. They said, you can do with Serbia what you like, we will support you. And that was one of the major factors that the war came about, the German blanco check to the Vienna government. A recent poll made here in Germany says that just 19% of the Germans thinks that Germany really had responsibilities in the war. Is this a new perception or perhaps a kind of protection?
The First World War was never discussed in the present-day German public in the question of war guilt and responsibilities as much as the Second World War was. Germans felt that they had to take the burden for the Second World War and particularly for the Holocaust. That is one of the parameters of the German perception of the 20th century. By looking differently at the First World War and taking, for instance, interpretations as Christopher Clark's Sleepwalkers into account, Christopher Clark there concludes that all nations were equally responsible and there was and nations just slithered over the cauldron into a boiling pot, as the former British Prime Minister used to say. He, in a way, supported perhaps a hidden perception in Germany that Germans were not responsible for all the guilty things. Where do you think that the horizon of this debate will lead? I just hope it will lead to that people are learning from history insofar that they see how relevant these events influenced the 20th century in general. And it may lead, but I'm not 100% sure about it, to a more European memorization of the war. So far we have national memories. We don't have a European memory of the First World War.